Juliana Rampani, Olá, tudo bom? Tudo bom, e você? Tudo jóia, feliz ano novo. Feliz ano novo. Bem-vinda novamente. Obrigada. Já esteve aqui com a gente, Estive. né? Eu me recordo muito bem. Estive. Eu sou, assim, difícil pra guardar nomes, mas a fisionomia Eu é também. difícil eu esquecer. Você também, doutora? Bom, vamos lá, vamos falar hoje sobre os mitos e verdades da harmonização. Que assunto, hein? É demais. Porque hoje, assim, as pessoas, todo mundo acha que deve fazer a harmonização. Mas até que ponto, né, doutora, que realmente eu posso fazer uma mudança radical? Sim, eu acho que é um assunto bem complexo, porque a mídia, ela divulga demais, né? E, olha o antes e depois desse ator, dessa atriz. E acaba instigando as pessoas a quererem mudar também. E a busca da perfeição hoje em dia, até porque a gente está aí no Instagram com filtro. Verdade. E aí todo mundo quer ficar daquele jeito, né? É surreal, não existe. Mesmo com a harmonização, a gente não consegue chegar na perfeição. O termo harmonização, né? Até estava vendo ali vocês almoçando, é uma harmonização de sabores, né? Eles vão ficar harmônicos. Então, a harmonização significa harmonia. Você está com tudo dentro de um contexto que combine com o que está acontecendo. Então, não dá para você querer idealizar ser uma pessoa que você não é. Então, eu quero a boca da Angelina Jolie. Às vezes não combina com o seu contexto. A boca precisa harmonizar com o seu rosto. Então, a harmonização ela veio para melhorar alguns aspectos do rosto da pessoa, mas a gente tem ali até um limite. Não consigo mudar completamente a pessoa, transformando ela em outra. E aí vai muito também do profissional, do produto que você está usando, né? Porque às vezes há os exageros que a gente vê, a desarmonização. E aí a pessoa acaba viciando, né? E ela quer mais e mais e mais, como a plástica também. É verdade. Teve uma época que é foi engraçado que quem faz uma vez, nunca faz só uma vez, né, doutora? Sim. Sempre vai tendo essa vontade, essa necessidade de querer. Você acha que hoje o ser humano, você que atende muita gente, ele tem essa necessidade e ele não consegue suprir esse vazio da baixa autoestima? E ele tem essa necessidade dessa busca enfreada pela beleza? Eu acho que o brasileiro, mais do que em outros países, busca muito essa perfeição. Eu acho que a internet, ela trouxe coisas muito boas, mas trouxe também essa busca incessante pela perfeição, não só o rosto, mas o corpo também, né? E as pessoas, elas acabam ficando com um vazio dentro delas. Eu recebo, assim, é engraçado até tocar nesse assunto, mas eu recebo homens também, mas muitas mulheres, e quando elas chegam ali, elas chegam nem sempre porque é uma insatisfação por fora, mas sim por dentro. Uma traição, um divórcio, alguma coisa que aconteceu na família, uma desilusão. E elas buscam essa mudança, primeiro estética, para se empoderar e também mudar outras coisas. Mas nesse caminho a gente pode se perder. E aí querer essa busca incessante pela perfeição é como uma droga, né? Você tem ali aquela adrenalina, aquela coisa, mudei, tô bonita, tô mais confiante. Aí você quer de novo, quer de novo, quer de novo. É até engraçado isso que você colocou, porque realmente, né, a gente vê muitas mulheres depois de um divórcio, depois de uma separação, de uma traição, alguma delas, assim, tava, sei lá, 20 quilos a mais. Aí, de repente, a pessoa começa a se cuidar, a pessoa fica bonita e ela perde, né, o medo de ficar bonita. Que coisa, né? Na verdade, eu acho que é até o contrário. Nós nos acomodamos nas situações. Então, eu casei. Então, agora minha atenção é o filho, ou é o trabalho. E a gente deixa de cuidar da gente. O ser humano é assim. E aí vai ficando sempre para depois, para depois, e a gente vai procrastinando isso. Quando acontece alguma coisa que impacta a nossa vida, que você olha, poxa, eu não cuidei de mim, agora eu vou atrás de fazer isso. E aí acaba indo buscar. Esse é um dos casos, mas existe sim pessoas que são viciadas em procedimentos e assim tem distorção de imagem. Aí a pessoa precisa, na verdade, não procurar
né, um biomédico, nem um médico, mas ele precisa procurar um psicólogo. Sim, porque aí é uma questão realmente psicológica Isso. que a pessoa precisa tratar de dentro para fora. Exatamente. Né? A harmonização hoje, ela ganhou assim um espaço gigantesco. Muito grande. Né? Vamos falar agora também do lado bom, positivo, né, da harmonização. Quando a gente fala em harmonização, doutora, é só mudar ou existem outros procedimentos que eles também, por exemplo, um bioestimulador, um botox, Sim. todos eles são chamados de harmonização também? Na verdade, acontece essa confusão. A pessoa fala, quanto é a harmonização? Não tem como você colocar um valor na harmonização, porque cada pessoa vai passar por um X de procedimentos, um pacote de procedimentos. Então, falando do lado bom, o lado bom é que você consegue melhorar alguma simetria, às vezes que... Principalmente assim, a gente vai dormir, a gente sempre dorme de um lado. Verdade. E aí chega um determinado período da nossa vida, ali nos 20 e poucos anos, que dá uma entortadinha, ou você quer dar uma repitadinha no nariz, alguma característica física que você quer melhorar, isso é bacana, mas principalmente, que é o que eu acredito e gosto, é o tratamento do envelhecimento. Então, conforme a gente vai envelhecendo, perdendo colágeno, criando rugas, a gente então pode prevenir, que também está dentro da harmonização, e tratar alguns acometimentos do envelhecimento cutâneo. Então, eu acho que essa parte, sim, é muito bacana. Então, eu preciso retificar aqui a pergunta que o Renato fez para mim no começo do programa, se eu faria harmonização. Então, eu faria, mas dentro desse conceito, na verdade, até já fiz algumas coisas, dentro do conceito que você falou, do gerenciamento do envelhecimento. De prevenção. Isso. Né? Que aí eu acho que na verdade, eu acho que é a melhor coisa a se fazer. É começar essa prevenção. Sim. A partir de qual idade que a gente já pode começar a fazer os primeiros procedimentos? Por exemplo, via de regra, né, a gente começa a perder colágeno a partir dos 25 anos. Então, logicamente, uma menina de 25 anos não vai precisar fazer, por exemplo, várias sessões de um bioestimulador. Mas, de repente, uma no ano, para dar aquela turbinada, manter o colágeno em dia. A toxina, né, que é conhecido como Botox, que Botox é a marca, mas ela é a toxina botulínica, eu acho bem interessante começar o quanto antes. Porque ele sim é preventivo. Ele é mesmo? As pessoas pensam, eu não tenho rugas, então eu não preciso de toxina. Na verdade, se você não tem as rugas, aí é que você precisa da toxina. Para que você mantenha o seu rosto sem as rugas. Porque a toxina atua na musculatura. Então, quando você movimenta o rosto e vai movimentando, você cria vincos. Como se fosse amassar a roupa, né? Que às vezes a pessoa fica com aquele vinco certinho assim na testa, ou aqui, né? Ou aqui do lado. Isso, do lado, porque são os movimentos que a gente faz diariamente e acaba marcando a pele. A toxina, ela vai relaxar esse músculo e evitar que a gente faça esses movimentos. Então, dependendo da dose, a gente pode paralisar completamente, que aí fica um pouco artificial. Sim. Ou fazer uma dose mais tranquila para ficar natural, mas que não tenha tanta força para que esse vinco não apareça posteriormente. Sim. Porque uma vez que o vinco apareceu, a toxina já não consegue atuar nele. Então, há uma confusão. A toxina, ela vem antes. Então, quanto antes, melhor, né? Ali, a partir dos 20, eu acho que uma toxina baby... Pode começar. Já é bacana fazer, sim. Tem diferença? Você falou toxina baby? Baby que é uma dose mais amena, mais tranquila, mas entendi. não tão forte. E, por exemplo, né, a pessoa que tem uma dor de cabeça, a pessoa que tem um problema no maxilar, funcional, eu sei que também dá para você também trabalhar dentro desses pontos? A toxina, sim. A gente utiliza ela também de forma funcional. Então, já não entra na harmonização. Às vezes até entra, porque a pessoa que tem bruxismo, às vezes ela tem esse músculo aqui atrofiado. Então, o rosto fica mais quadrado, mais forte. E para que eu coloque o rosto dentro de uma harmonia, eu preciso relaxar esse músculo. É como se ele fizesse academia constantemente. Então, eu coloco a toxina e ele fica mais relaxado. E aí, ele vai diminuindo. E aí, logicamente, tem todas as funções aí de mastigação, parte de odontologia que o bruxismo traz. Além de dor de cabeça e outras coisas. Então, ela atua, assim, de forma funcional. Que legal. Então, aí para você também que tem alguma questão também nessa da funcionalidade do seu organismo, também pode te ajudar. Uma das coisas também que o pessoal faz muito é a bichectomia. Sim, eu já fiz, Você já fez? Já fiz. Então me conta aqui, como é que é a experiência de você que também faz o procedimento e já fez? Sim. Porque tem gente que tem muito preconceito da bichectomia. Porque você vai derreter, porque depois
né? Quem pode, quem não pode, me conta tudo. O que eu falo sempre é... A gente vai derreter, independente da bichectomia. Essa é a notícia ruim. Todos nós vamos derreter, não tem jeito, porque a gente perde colágeno. A bola de Bichard, que se localiza na região da bochecha, ela não tem função depois que a gente fica adulto. Na verdade, ela é para o bebê não se afogar com o leite na hora da sucção da mama da mãe. Gente, não sabia. Essa é a função dela. Nós temos, sim, gorduras no rosto que servem para sustentar a pele, que não é o caso da bola de Bichard. Tá. Então, ela não tem função de sustentação de pele. Só que acontece que as pessoas acham que, vou tirar a bola de Bichard e meu rosto vai afinar, vou ficar com um rosto de modelo. Só que só vai acontecer isso se realmente eu tiver indicação. Geralmente é quem morde dentro da boca. Que aí fica, a gente chama de linha alba, né? Bem marcada, às vezes faz ferida, então a pessoa precisa retirar. E aí automaticamente dá uma afinada no rosto, isso é fato. Mas não é todo mundo que se beneficia com a bichectomia esteticamente, só quem realmente tem a indicação. Pra você amou. Nossa, super, porque ficava machucado, sangrava. Porque você tinha essa questão, às vezes, de... A gente já come, às vezes, e morde sem querer, mas é bem esporádico, né? Mas tem pessoas que que sempre estão mordendo, machucando, fazendo ferida, então tem que tirar. Porque aí ela tá muito grande e aí ela se beneficia com um pouquinho de contorno de rosto. Esse procedimento da bichectomia também é indicado para quem é jovem, criança, assim, ou não? É depois dos 20, 30? A gente costuma fazer mais depois da maioridade, né? Depois dos 18 todos os anos. procedimentos estéticos, eu acho que precisa a pessoa ser maior de idade aí para fazer. Hoje a gente vê meninas com 14, 15 anos, Sim. que parece assim, a gente coloca a gente perto assim e você fala, gente, parece que tem 30. Sim. Né? Sim, porque também é essa busca, né? E às vezes está em formação ainda, principalmente quando é plástico, o corpo, e vai mudar. Então, às vezes eu vejo algumas fotos, agora, recentemente eu vi as fotos de algumas atrizes que estão participando de realities. Ai, olha como mudou, olha a harmonização, mas nem sempre é só a harmonização. Às vezes pega a foto da pessoa adolescente, e depois a mais adulta e o rosto ele modifica. Mesmo. Então, se você começa a fazer mudanças que realmente são assim definitivas, vamos dizer assim, você pode prejudicar depois na formação do rosto mais para frente. Mas procedimentos como uma toxina, um enchimento com ácido, aí é mais tranquilo. A gente vê hoje a necessidade de quanto mais rápido que as meninas principalmente têm, os meninos também hoje a gente tá quase ali meio igual, mas a necessidade de estar sarado, de estar com uma foto bonita nas suas redes sociais. Eu acho que essa questão ela piorou muito de um tempo para cá. Piorou de uma forma que realmente a parte psicológica tem afetado muito. A gente tem visto isso, discutido até em congressos internacionais, na parte dermatológica, que existe essa parte psicológica que antes a gente não via. Verdade. Porque a pessoa busca tanto essa perfeição e aí entra numa ansiedade. E mesmo a plástica ou até outros procedimentos, ele demanda um tempo para você ver o resultado. Um bioestimulador, você não consegue ver um resultado até 4 meses, porque eu preciso de um tempo de formação desse colágeno. E a gente vê essa ansiedade na pessoa, né? E eu tava até vendo ontem, acho que foi ontem ou hoje, eu tava vendo um Reels de um cosmetólogo e ele tava falando que o bioestimulador, não é só o bioestimulador, ele tem que estar associado a uma série de coisas para ele fazer efeito. Exatamente. Alimentação, vitamina, foi falando um monte de coisa, eu falei, gente do céu. A gente chama isso hoje de estética funcional. Até vou estar num congresso agora, dia 25, falando da estética funcional. Que legal. Que Depois eu gosto vem bastante. pra cá, volta pra gente falar sobre esse aspecto. Vou estar em Paris também, no congresso, falando sobre a estética funcional, que é o que há hoje. Por quê? Às vezes a pessoa joga a responsabilidade só no produto e na aplicação, mas o organismo precisa estar preparado, organizado, para te dar uma resposta. Então, quando se fala de bioestimulador, eu tenho uma substância que vai estimular, por isso que é bioestimulador, a célula. Ela vai estimular a célula a fazer uma ação. Qual é a ação? Produção de colágeno. Certo. Para que essa célula produza colágeno, ela precisa de vitamina C, vitamina E, aminoácidos e radical livre baixo. E o que aumenta o radical livre?
hábitos ruins, como fumar, falta de sono, estresse, protetor solar não passa e toma sol, aí aumenta a radical livre, não se alimenta direito, então a quantidade de vitaminas no organismo baixa. Então não adianta eu colocar o meu estimulador, sentar no sofá e ficar esperando. É a mesma coisa que eu tomar um suplemento para ir para academia e sentar no sofá e achar que eu vou ficar com músculo. Ele vai estimular, mas eu preciso ter um organismo ativo para isso. Então essa é a estética funcional, que eu acredito que agora é a estética do futuro, que a gente já passou por essas grandes transformações. Já deu muito ruim também e agora a gente está entrando nessa nova era. E eu acho que vai ser incrível, porque as pessoas precisam entender realmente a necessidade, se elas realmente precisam daquilo ou não, e se precisarem, com a indicação, ver direitinho, meu corpo está apto. Eu acho que isso é sensacional, assim. Eu assisti essa materinha e me deu esse estalo. Eu falei, então muitas vezes a pessoa faz um tratamento, paga caro nesse tratamento, porque não é barato, e ela fala, eu não vi resultado, mas aí ela come gordura todo dia, ela não vai pra academia, direito, ela não dorme direito, então os maus hábitos, então é um conjunto. Um conjunto. Né? Por isso que a gente chama hoje, antes era uma área da dermatologia. Hoje a gente chama a estética de saúde estética. Porque a estética é totalmente ligada à saúde, não tem como a gente separar. Então a gente pode, eu quero minha pele bonita, só que a pele depende também do seu organismo. Saúde intestinal, então hoje a gente tem aí um grande número de pessoas intolerantes a alimentos. Você vê que o índice de câncer de intestino aumentou demais. Por conta dessas inflamações que esses alimentos, esses condimentos, essas coisas industrializadas, essa fast food, tudo muito rápido, acaba trazendo malefícios para a saúde e automaticamente você não vai ter uma pele bonita, uma pele com viço, porque a pele, eu falo que é o caderno da nossa vida, ela vai escrever o que está passando por dentro. Se tá ruim, vai transmitir para fora, não tem jeito. A pessoa às vezes não bebe água, que é o básico. Né? E quer ter uma pele lisinha, uma pele, né? Então, uma das coisas principais, né? Beba água. Sim, beba água e hidrate a pele. Às vezes a gente acha que precisa, porque a gente é muito influenciado pelas blogueiras, né? Verdade. E aí elas têm lá aquele monte de creme, um creme pro nariz, um creme pro olho, um creme pro queixo. Você fala, gente, eu trabalho, eu estudo, eu tenho filho, como é que eu vou parar para passar o creme? Não vou passar nada. Então, às vezes só um hidratante já te ajuda a manter o que você já tem. Então não é preciso só remediar, a gente precisa cuidar do que a gente tem. E na Europa já é comum isso, tanto é que os melhores cosméticos são de lá, dermocosméticos, até mesmo os infantis. A gente tem marcas de dermocosméticos para recém-nascido, que já começa a cuidar dessa pele desde que o bebê nasceu. Aqui não, aqui a gente vai passar um hidratante quando a gente está adulto e olhe lá, né? Olhe lá, se a gente tiver bons hábitos, não é nos ensinado isso. Preguiça, né? Preguiça. Hoje tem cosméticos que você pode passar depois do banho, né? Você passa e põe na água e sai tudo, né? Para inglês ver, né? Como a gente diria. Mas eu quero saber uma pergunta que eu acho que também é bem importante para quem, voltando um pouquinho na harmonização. A pessoa fez a harmonização, não gostou. É possível reverter essa harmonização? Sim, se ela fez com ácido hialurônico, que o mais comum, quando se muda realmente o rosto, modela, deixa mais quadrado, é feito com ácido hialurônico. Ele tem um revertor, que é uma enzima chamada hialuronidase. Porém, depende da quantidade que você colocar de ácido hialurônico na pessoa, eu tenho que fazer por sessões. E durante essas sessões, para retirada, a pessoa incha e tem um desconforto aí. Principalmente se for uma pessoa da mídia, que aparece toda hora na televisão, ela pode passar por um período de muita crítica, né? E a gente sabe que não é legal. Já viu também, né? Tanta gente, cantores, atrizes. Mas dá para tirar sim. O que a gente tem que pensar é o quê? O ácido hialurônico, ele não vai trazer colágeno, então ele não trata. Então ele é para fazer estrutura mesmo, é para eu conseguir moldar, é como se fosse uma massinha. E aí, geralmente, o resultado já sai ali na hora. Já sai na hora e melhora, até o 3º mês ele molda bem. Se eu tenho uma idade assim mais avançada, que eu tô com 40 anos, se eu começo a encher o meu rosto de ácido hialurônico para levantar as estruturas,
sem tratar com colágeno, na hora que ele vai... Porque ele também é absorvido. Ah, tá. Eu vou murchar. E aí eu vou piorar a minha flacidez. Então, acho que é bem interessante a gente tratar e harmonizar ao mesmo tempo. Entendi. Porque às vezes a ansiedade pede a harmonização. Eu quero fazer logo, eu quero, né, tá bem amanhã, eu tenho meu casamento daqui 2, 3 meses. Sim, é isso. Então, sempre começar com antecedência, sem pressa. Sem pressa. Né, fazer aos pouquinhos, até você conseguir chegar no resultado, né? E é interessante também você sempre procurar um bom profissional que se preocupe com isso, né? De não querer também ter profissional que quer ganhar rapidamente. Então, quer fazer tudo de uma vez e aí pode dar, né? O paciente ele tem uma visão limitada dos procedimentos, porque ele tem a visão só do que ele tem de informação da mídia, do Google, que às vezes o Google é ótimo, mas às vezes é péssimo. Então ele já chega, a gente fala, o poste mijando no cachorro, ele já chega falando o que ele quer, aonde ele quer, qual a quantidade, a marca, que ele está sob influência da internet. Sim. Então o profissional, ele tem que realmente dominar o que ele faz frente ao paciente, que cada caso é um caso, e limitar isso. Não, a gente vai fazer assim. Dessa forma. E essa relação de confiança entre o paciente e a pessoa que está fazendo, né, o profissional, é muito importante. Muito legal. Porque a pessoa tem que confiar no que o profissional está fazendo e o profissional tem que administrar a ansiedade do paciente. Esse é o mais difícil. Verdade. Bom, hoje a gente recebeu aqui a doutora Juliana Rampani, que falou sobre a harmonização, os mitos e verdades. Quero te agradecer. Obrigada, eu que agradeço. Muito obrigada. E passa os seus contatos para quem está nos assistindo, por favor. Vou deixar o Instagram aqui. Então, o meu Instagram pessoal é @doutora_DRA, né? Juliana Rampani. E o da clínica, que é aqui em Alto de Pinheiros, é @Clínica Rampani. Muito bem. Olha, comecinho do ano, uma nova oportunidade para você começar e ter uma... cuidados mais com a pele, os hábitos que são muito bons, entendeu? Então é isso aí, ó. Vamos fazer o seguinte, a gente vai rapidinho aqui, ó, dar um intervalinho, mas na volta a gente volta com notícias boas pra você, tá bom? Não sai daí, vamos pro break!